meninas, oi meninos, boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Roberta e esse é o meu canal. Hoje eu quero falar um assunto muito sério com vocês, um assunto que me toca bastante. Mas antes de a gente seguir com esse vídeo, dá aí o seu like, bota aí o seu joinha. Quem não se inscreveu, se inscreve aí embaixo, ative as notificações para receber mais vídeos aí quando eu lançar, ok? Então, bora lá pro nosso vídeo. Bom, pessoal, queria fazer duas perguntas para vocês. Vocês têm intimidade com Deus? E a segunda pergunta, já teve alguma experiência com Deus? Vou contar para vocês o que me aconteceu. Eu nasci num lar onde a minha mãe foi batizada na igreja assembleiana, né? Assembleia de Deus. O meu pai, por sua vez, ele não tinha contato nenhum com o cristianismo. Na verdade, ele ia na igreja católica, mas era muito aquela coisa de ir por ir. Não tinha muito contato, sabe? A família do meu pai, na verdade, ela servia muito ao espiritismo. Eles acreditam muito no espiritismo, ia muito em centros de luz. Embora eles não admitam muito, mas sim, eles iam. Então, eu fui criada frequentando a igreja católica. Apesar de que eu nunca gostei, nunca me senti agradavelmente dentro de uma igreja católica. Não sei, nunca me serviu. Então, com 12 anos, eu me converti na Lagoinha, me batizei. E daí por diante, a minha história foi muito complicada. Muito difícil. Em vários temas, em vários termos e em tudo. Mas aí o tema principal que eu quero falar com vocês é o seguinte. Eu batizei, não tive relacionamento com Deus, porque é muito diferente de você batizar e todo dia esquentar o banco da igreja, é você ter relacionamento com Deus. E eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu não conhecia Deus nessa época. Então eu cresci, saí da minha adolescência, né? Casei, tive minha filha. E a primeira experiência que eu tive, na verdade, essa primeira foi com demônio. A minha filha tinha por volta de 4 ou 5 anos de idade. E na casa onde a gente morava, eu falei pra ela poder escovar dente, já era tarde da noite, e ela falou que não queria, que tinha bicho. E na minha casa aparecia muito aqueles bichos tipo centopeia, piolho de cobra, e eu achei que fosse um desses que estivesse lá no banheiro e ela tivesse com medo de ir. Só que quando eu cheguei lá, eu vistoriei tudo e não tinha nada. E eu falei com ela, Giovana, não tem bicho aqui, vão. E cheguei até a bater nela, porque eu acreditei que ela estivesse fazendo pirraça. Ela falou comigo, mãe, o bicho tá aqui. Aí eu olhei, falei, que bicho, Giovana, não tem bicho aqui. E ela falou, mãe, tem bicho aqui, chorando, sabe? Falei, Giovana, não tem, cadê o bicho? Ela, mãe, o bicho tá de cabeça pra baixo, tá assim, com o olho assim, com a boca assim, os dentes assim, o cabelo assim. Aí eu falei, pronto. E na mesma hora que ela me falou, me veio na memória a imagem de um demônio. Eu falei, pronto, minha filha... E desde pequena eu sempre tive essa sensibilidade. Eu nunca vi, exceto uma vez, mas que minha mãe acredita que eu tava, né, porque eu estava doente. Mas eu lembro de ter visto um vulto preto pulando em cima de mim. Quando ele aproximou, eu gritei minha mãe e ele desapareceu. Mas tirando isso, eu nunca havia visto um demônio. E aí a minha filha falou isso. Eu falei, meu Deus, e comecei a orar. Entrei em desespero. Alguns dias depois, eu estava com ela deitada na cama para poder fazer ela dormir. E estávamos assim, eu aqui, ela aqui do meu lado, olhando para frente as duas. A gente estava conversando, na verdade orando. E do nada, ela olhou para cima, tipo, vidrou os olhos e o olho virou completamente. E eu olhei assim para ela, aí ela virou para mim. Tá com medo, mamãe? Gente, pensa no medo. Pensa, eu comecei a rir de desespero.
E orei, 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 orei. E nessa época, foi justamente a época que eu estava voltando para a igreja. Quando eu casei, o meu marido não sabia que eu era batizada, ele não sabia que eu era crente. Eu mascarei muito bem, eu tinha vergonha de falar, sabe, de assumir. Então ele não sabia. Aí, quando eu comecei a passar por certos problemas dentro da minha casa, com minha filha, com meu marido, que eu comecei a sentir a necessidade de buscar a Deus. E foi justamente nessa época que essas coisas começaram a acontecer. Essa foi a primeira experiência na minha fase adulta que eu tive. Logo depois, algum tempo depois, nessa mesma época, eu tive um sonho. Isso foi em 2012 para 2013. Eu tive um sonho. E eu sonhei que eu andava com uma turma de pessoas que eu não sei quem é, por uma estrada de terra. E eu sei que dentre essas pessoas estava a minha filha, a minha mãe e o meu marido, junto comigo. E nós andávamos por essa estrada de terra. Do lado esquerdo tinha tipo uma colinazinha. E do lado direito, um pouco mais para frente, tinha uma construção meio acinzentada. Parecia esse cimento queimado. E eu entrei lá, dentro desse lugar. Aí eu já não via mais a minha filha. Entrava nesse lugar eu, a minha mãe e o meu marido. E na porta direita, assim que eu entrava, era um cômodo, como se fosse uma recepção. Tinha uma bancadinha assim lá na frente. E do lado da bancada, de cada lado tinha uma porta. A porta do lado esquerdo, na hora que eu olhei para ela, a porta se abriu e era uma porta preta, sabe? Lá dentro tudo preto. E a minha mãe entrava por essa porta. Do lado direito, tinha uma outra porta. Mas antes de eu ir nessa porta, eu vi um homem de pele escura, bem no meio, assim, atrás desse balcão, como se fosse o recepcionista. Mas eu não cheguei aí até ele. Aí, eu já não vi mais o meu marido. Eu sei que minha mãe entrou na porta preta e o meu marido sumiu. Aí, eu saí, eu passei em frente a esse homem e entrei por essa porta, que na verdade era uma saída. E ela dava para um jardim muito bonito, uma colina lá no fundo muito bonita. E eu via, na hora que eu saí, era como se fosse um alpendre cheio de pedrinha, aquelas pedras tipo pedra-sabão. Na frente dela tinha tipo uma cabaninha assim, como se fosse uma churrasqueirazinha com uma tampinha. Aí na hora que eu andei, que eu saí nessa porta, tava um dia ensolarado, bonito, eu vi um cachorro preto. Um cachorro muito grande, preto, sentado, olhando para mim. Ele não latia, ele não rosnava, ele simplesmente me encarava com aquela cara, eu vou te comer. E eu apavorei. E eu peguei no pescoço dele assim, porque eu queria me livrar dele. Só que dentro da boca dele tinha sapo. Aí abriu e saiu sapo e eu fui arredando para trás. E no que eu arredei para trás, eu vi vários sapos de tudo quanto é cor verde e de tudo quanto é tamanho. E eu me desesperei. E eu olhei para frente de novo e do lado do cachorro, aquele mesmo homem estava do lado dele. O homem também não me fez nada. Ele só me olhava. E me olhava, e me olhava, e eu acordei. Passado um tempo depois, eu não lembro quanto tempo que foi, na empresa onde eu trabalhava, tinha uma menina muito crente, muito crente. E eu comentei, a gente estava falando sobre sonhos, e eu falei com ela, nossa, Tatá, eu tive um sonho assim, assim, assado. Ela, nossa, liga pra Andréia. Andréia é uma missionária da igreja que ela frequenta. E eu conversei com a Andréia. E eu contei o sonho e a Andréia falou comigo, olha, esse sonho, ele tá falando de separação. Alguma coisa vai se rasgar. Mas assim, ficou por isso. E logo tempo depois, teve uma confusão tão grande dentro da minha casa, dentro da minha família, na minha vida, que houve realmente uma separação. Eu fui para um lado, meu marido foi para o outro e minha mãe foi para o outro. E ninguém tinha contato com ninguém. E ficamos assim por muito tempo, tipo uns 6 meses, sabe? Foi muito difícil restabelecer contato. E nesse período que aconteceu isso na minha vida, foi o período que eu mais tive intimidade com Deus.
Foi um período onde eu escutava o Espírito Santo tão nitidamente falando comigo que era como se o meu pai carnal tivesse do meu lado me falando: Roberta, faz isso, Roberta, faz aquilo. E tudo acontecia por causa da minha obediência. Teve dias de eu acordar às 7 horas da manhã sem nada para fazer porque eu estava desempregada, casa limpa, e o Espírito Santo falava comigo: Roberta, arruma a cozinha. Às vezes tinha um copo, ele falava: arruma a cozinha. Eu ia lá, arrumava. Ele me conduzia em tudo, gente. Foi um momento da minha vida mais lindo que eu tive. Eu nunca passei por uma experiência tão rica, tão valiosa, tão valorosa igual essa. Morro de saudade desse período. Morro. Apesar de todo o sofrimento, mas eu morro. E foi tão lindo, tão lindo, tão lindo essa experiência que eu tive, que é indescritível, não tem como. Eu lembro que eu começava a orar e, tipo, botava na minha cabeça: eu vou orar 5 minutos. E eu ficava 2, 3 horas orando, sabe? E assim, cara, eu não tenho essa intimidade hoje com Deus igual eu tive naquela época. E chegou ao ponto, a minha intimidade com Deus era tão grande, mas tão grande, que chegou ao ponto de pessoas que nunca me viu na rua bater o olho em mim e falar: você é crente, né? Porque eu tô vendo uma diferença em você. Você tem um jeito, sabe? E tipo, nada a ver, eu andava normal. Normal. E logo depois assim, alguns anos depois, eu tive várias outras experiências com Deus. Não tão impactantes igual essa, na verdade. Mas eu tive várias outras. E Deus sempre falou muito comigo por sonhos. Uma outra experiência também que eu tive com Deus, que desde 2011, 2012, que eu queria ter outro filho, mas o meu marido nunca quis. Então eu orava muito, falava muito na cabeça dele, e já aconteceram brigas feias aqui embaixo, daquelas tipo: acabou o casamento. E teve um dia que eu chorei muito. Falei com o Senhor: Senhor, me dá um filho. Eu quero tanto outro filho, não por mim, mas pela minha filha. Eu quero um filho para trazer mais alegria para casa, para crescer a minha família. E eu questionei muito para Deus. Falei com o Senhor: Senhor, tem gente aí que nem quer ter filho, que mata, que espanca. Tem gente aí todo errado na vida e que o Senhor abençoou. E por que não me abençoar? E o Senhor falou nítido comigo que era no tempo dele, que iria acontecer. E aconteceu. Só que aconteceu de uma forma tão... Foi do jeito de Deus, né? Mas foi um rebuliço tão grande dentro da minha casa que o meu marido na época surtou. Ele surtou de vez. E a minha gravidez inteira, eu tive que curtir escondido. Porque se eu demonstrasse para o meu marido a minha felicidade em estar gestante, era motivo de briga, era motivo de crises, sabe? E eu tava evitando a todo custo. Então a minha gestação inteira, e até logo depois do nascimento, foi tudo muito contido. Eu não tive essa liberdade, sabe, de aproveitar, de curtir. Eu tinha medo, por causa das coisas que ele poderia pensar. Então, teve um dia que a gente brigando, e sério, muito sério, eu falei com ele: não interessa, eu vou ter esse filho. Você querendo ou não, eu vou ter esse filho. Eu não vou tirar, eu não vou abortar. Se Deus me permitiu, eu vou ter. E se você não quiser ser pai, se você não quiser assumir, não tem problema. Você não assuma, mas eu vou ter. E ele em lágrimas. Eu nunca senti Deus tão presente na minha vida, num momento tão complicado, igual foi nesse. Do nada ele falou assim comigo:
Às vezes essa criança tá vindo para melhorar as coisas. Deus abençoe, que dê tudo certo. E aí eu senti uma paz muito grande. E, gente, eu acho que se eu for falar tudo que me aconteceu, eu acho que se eu for falar todas as experiências que eu tive com Deus, eu acho que eu vou ficar aqui umas 2 ou 3 horas só falando, porque foram muitas coisas que aconteceram. Muitas. Mas eu quis contar essa em específico porque foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Dele me mostrar em sonhos o que iria me acontecer e dele tá ali, sabe, me segurando, me mantendo em pé. Porque eu vou te falar, não foi fácil. Não foi fácil. Tinha dias que a minha vontade era só chorar, tinha dias que a minha vontade era só querer tomar remédio para morrer, tinha dias que eu queria desistir de tudo, mas Deus foi tão fiel, mas tão fiel, que Ele me manteve de pé. E não faltou nada, não faltou água, não faltou luz, não faltou comida, e eu não estava trabalhando. Então, assim, muitas vezes eu falo isso por mim mesmo. A gente deixa de contar um testemunho da nossa vida porque a gente vê tantos testemunhos no YouTube, na internet, de coisas tão grandiosas, de que Deus ressuscitou a criança, de que a pessoa estava lá no leito de morte e ela teve uma reviravolta. E às vezes a gente menospreza tanto aquilo que Deus faz com a gente menospreza tanto aquilo de grande que Deus faz na vida da gente, porque a gente acha que o que a gente recebeu é tão pequeno, sabe? Mas a gente tem que parar com essa ideia, porque o que Deus fez na minha vida foi grande demais. Só eu sei os dias que eu chorei, só eu sei o desespero que eu tive quando eu vi a minha filha tendo aquelas visões de demônio. Só eu sei, gente, só eu sei as madrugadas que eu passei em guerra, orando. Só eu sei como é a voz do Espírito Santo falando no meu coração. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não se envergonhem daquilo que Deus fez. Fala, abre o coração, mostra o que Deus fez na sua vida, de onde Ele te tirou, para onde você não quer mais voltar. Isso é muito importante. Querendo ou não, traz um refrigério para a vida daquela pessoa que está em sofrimento. Querendo ou não, aquela pessoa que está te ouvindo, ela às vezes está num estágio de desespero tão grande que ela ouve o seu testemunho e fala: se Deus fez na vida daquela pessoa, Ele pode fazer na minha. E a gente pode alcançar muitas vidas através de um simples testemunho, que às vezes pra gente é uma coisa tão boba, tão, desnecessário falar. Mas não, sim, é necessário. É necessário a gente falar. A gente tem que mostrar para as pessoas aquilo que a gente viveu, sim. A gente tem que espalhar o evangelho para as pessoas. Tem muito tempo que eu quero falar sobre isso. Na verdade, eu não falei nem um terço. Eu falei muito picado. Eu quero tirar um dia mesmo para falar de cada tema. Mas eu ainda não consegui me organizar para isso. Mas é só para levar aí para você, sabe? Para você saber que Deus existe, que Deus está aqui, que Deus é presente na nossa vida, que se porventura nada acontece na nossa vida, ou é porque nós nos afastamos de Deus, ou porque aquilo que nós queremos não é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, tenho certeza, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Nem todas as respostas a gente recebe. Muitas vezes a gente até recebe uma resposta daquilo que a gente quer, mas às vezes não é da forma que a gente quer, então a gente acha que a gente não recebeu. Sim, recebemos. O não de Deus também é resposta. O não de Deus, muitas vezes não, sempre. O não de Deus é para nos livrar. Porque Ele sabe lá na frente o que um sim dele para determinadas coisas que nós pedimos vai nos causar.
Então, fiquem firmes na paz de Deus. Busquem conhecimento. Leem a Bíblia. Façam as suas orações, as suas súplicas. Porque Deus está aqui. Ele sempre nos ouve. Sempre nos ouve. E é isso, galera. Um beijão pra vocês. Até mais.